Dia a todos, bem-vindos a esse segundo dia da nossa conversa. Eu queria agradecer mais uma vez ao Iguatemi pelo apoio de sempre, por estar nos abrigando, nos dando essa acolhida no Cubo Iguatemi, que acho que é um espaço privilegiado para a gente poder conversar sobre o tema de hoje. Nós vamos abordar a fotografia e a mobilização, duas abordagens à questão pantaneira, sobre os olhos e o profissionalismo de duas pessoas que acompanham há mais de 20 anos a Amazônia numa posição muito privilegiada de proximidade, coisa que nenhum de nós, eu falo por mim, mas acredito que muitos de nós e vocês também, não acompanhamos e desconhecemos essa Amazônia, essa parte do nosso país, que para nós está no extremo norte e que a gente acha que é maravilhoso ler no jornal, mas não vemos de perto os problemas que a beleza, nem tanto a beleza e nem muito menos os problemas que afetam a região. Eu queria dar as boas-vindas ao Lalo. O Lalo Almeida trabalhou no Jornal Estado de São Paulo, na Folha, na Veja. Há muitos anos, há mais de 20 anos, trabalha na Folha e também colabora com o New York Times, acho que há mais de 10 anos, né, Lalo? Por uma questão, acho que da vida, você vem trabalhando sempre mais voltado às questões ambientais, acabou se especializando, talvez a gente faz alguns trabalhos muito bacanas e acaba a vida, vai nos conduzindo, virou um especialista aí na Amazônia, no Pantanal, nessas regiões, né? Ganhou já um prêmio no WordPress? Isso. No trabalho que fez de Belo Monte. Não, na verdade foi um trabalho sobre o Zika vírus. O Zika vírus, tá. Foi um trabalho sobre o Zika vírus, exatamente. Aliás, é completamente diferente. Completamente diferente. Completamente diferente. Tem trabalhos de vídeo. Eu conheci o seu trabalho recentemente através do vídeo que você fez com o Documenta Pantanal sobre a questão dos incêndios no Pantanal. A gente vai falar um pouco sobre isso. E o João, conheço de longa data, né? Um querido fotógrafo, querido amigo, importantíssimo fotógrafo que vem há mais de 20 anos também, posso falar? Mais. Começou ontem. Eu já também... nasci fotógrafo. Você já nasceu fotógrafo? Bom, você nasceu num berço de uma casa de fotógrafos e artistas. Eu acho que a maçã nunca cai longe do pé. E o João e o Kiko, né? Designers são importantes artistas que traduzem no seu trabalho a riqueza da cultura brasileira, né? E há mais de 20 anos que eu queria, meu ponto você vem documentando essa relação muito, muito tênue e muito delicada do homem e a natureza, a sociedade, os hábitos, né, as culturas de determinados espaços, de determinadas regiões, com especial carinho para o sul da Bahia, a Amazônia e o Pantanal, mais recente o Pantanal, né? Pantanal, 5 anos. De uns 5 anos para cá. Então, eu acho que são duas pessoas que nós quisemos convidar, porque achamos que tem desenvolvido um trabalho que no presente ele é ele sempre foi, mas agora ele é urgente. E a proximidade de vocês com essas regiões, eu acho que traz uma visão mais apurada e apropriada do que está acontecendo para contar para a gente o que vocês vêm testemunhando ao longo desses 20 anos. Eu acho que vocês, como documentaristas e também ensaístas, acho que é uma outra conversa que a gente vai abordar, como vocês separam a mirada de vocês enquanto estão documentando algo, no sentido de que é uma notícia e que vocês precisam dar voz àquela notícia através da imagem que fazem, e também do trabalho profissional de vocês, autoral, enquanto ensaístas. Em que momento vocês fazem essa separação na produção de vocês profissional? Eu acho que, se você quiser começar... As perguntas, eu acho que talvez seria legal se vocês quisessem se apresentar um pouquinho a trajetória de vocês, assim, brevemente, antes da gente começar as perguntas, que temos algumas. E aí, se é alguma conversa informal também. Quer começar, João? Posso começar? Então, eu também venho do fotojornalismo. O meu primeiro trabalho foi como fotógrafo e editor da Isto É. Isso nos tempos áureos lá da Isto É. Então, a minha formação é jornalística. E é uma coisa que eu sempre gostei muito, eu sempre me fascinei pela fotografia, pelo fato de ser um instrumento expressivo, mas que ao mesmo tempo tinha
uma missão, um objetivo de comunicação. Quer dizer, eu sempre acho que a fotografia, a gente como fotógrafo tem esse privilégio de estar lidando ao mesmo tempo com aquilo que, em última instância, você pode chamar de uma arte ou de uma expressão, mas também é um documento. E a gente ter o pé nessas duas canoas é fascinante. Quando eu comecei, já faz muito tempo, o fotógrafo estava a serviço de uma informação escrita. Quem mandava, ou como manda ainda nas redações, são os redatores, em geral. E a fotografia ilustra. Então, a nossa luta naquela mais era de dar um protagonismo para a fotografia um pouco além do óbvio. Esse aqui é fulano, isso aqui é a casa onde foi cometido esse crime, isso aqui é a praia onde o naufrágio aconteceu. Então, a luta sempre foi transformar aquele espaço da fotografia numa coisa mais interessante. Assim como o novo jornalismo transformou o simples relato jornalístico numa coisa expressiva, a luta na fotografia sempre foi essa. E felizmente hoje nós temos pessoas como o Lalo que fazem um trabalho assim absolutamente comovente, instigante, quase que pega a pessoa pelo colarinho e chacoalha ela dentro do jornal. Quer dizer, esses espaços são preciosíssimos, e para mim como é que eu vou dizer, é uma celebração da arte e a comunicação juntas. Eu acho que isso é um privilégio. E viver no Brasil é outro privilégio, porque é um país tão maluco e tão confuso e tão cheio de problemas e de soluções e de pessoas e de lugares, que eu acho que talvez seja o melhor lugar do mundo para você ser fotógrafo hoje. Quer dizer, a gente tem uma relevância, a gente tem uma obrigação, a gente tem um papel. Isso é fascinante. Que bom ouvir isso. São poucas as pessoas que têm hoje uma visão otimista de assim, é um privilégio viver aqui, né? Acho que nós estamos sentados num país que é um tesouro, mas que a gente precisa acordar com o chacoalho do Lalo e seu também, para a gente ter consciência da importância de dar atenção a outras causas que não a nossa própria vida, né? Então, a causa ambiental é hoje uma urgência mesmo. Ela deveria sempre ter sido, né? Deveria sempre ter pautado a nossa atenção, mas hoje ela se torna urgente porque o tempo urge, né? O relógio, o tic-tac e a gente vai perder talvez uma janela importante, que é aquele turning point, desculpem falar em inglês, mas é aquela virada em que assim não dá mais para salvar, né? As gerações perderam, envelheceram, e o meio ambiente, ou a flora e a fauna, se perdeu, né? Que é o que a gente está vendo agora com esses incêndios, que se a gente não atuar. Mas eu não quero roubar aqui a fala. Isso vai uma pergunta para o Lalo, então. A gente estava pensando, durante o desenvolvimento do seu trabalho, nas regiões, né, na região amazônica, que foi onde você acabou se concentrando nos últimos 20 anos, o que você descobriu sobre essa região que você tentava passar mais nas suas imagens, né? O que tinha alguma pauta, claro, além do documental, que você quisesse passar para o leitor? Então, eu comecei a fotografar na Amazônia já fazem uns 20 anos, mais intensamente a partir de 2009, quando eu começo a acompanhar o processo da construção da usina de Belo Monte. E eu acho que para mim a construção de Belo Monte que abriu a minha cabeça e eu percebi um pouco, entendi o que estava acontecendo na Amazônia. Foi uma grande obra, foi uma obra que teve fez um estrago absurdo, mal planejado, etc. E eu percebi, quando eu comecei a acompanhar, que na verdade Belo Monte era uma repetição do que tinha acontecido no passado. E a partir daquele momento que eu comecei a fazer viagens constantes, eu fui percebendo que a Amazônia nos últimos 300 anos tinha mudado muito pouco. O modelo de ocupação e essas atividades que eram feitas ali. Então, na verdade, eu fui criando uma visão mais pessimista da Amazônia do que eu tinha.
Eu vejo a Amazônia hoje como uma colônia do resto do Brasil, é um lugar que exporta a matéria-prima, os projetos são pensados fora da Amazônia simplesmente para se apropriar do que tem ali, das matérias-primas e tal, para exportar para o resto do país. Pouco desenvolvimento fica na região. E hoje com esse governo ainda mais desanimador, porque os poucos contrapesos que existiam foram desmanchados. Então hoje você vê a Amazônia virando, sinceramente, eu sei que é uma visão pessimista, ele acabou de dar uma visão super otimista e eu vou partir para uma visão super pessimista, mas a impressão que eu tenho da Amazônia é que está tudo virando um grande pasto, a degradação é um negócio maluco, sem controle. E hoje é incompreensível porque você tem... Esse trabalho poderia ser feito todo por satélite, você consegue ver exatamente onde está sendo desmatado, mas não existe vontade política para parar com esse desmatamento. Então, assim, a sensação que eu tenho hoje é que é uma destruição sem fim na Amazônia. E eu não vejo um caminho para parar isso, sinceramente. Não consigo vislumbrar isso. E até por isso que talvez para a gente, como o João falou, acho que o Brasil, para a gente como fotógrafo, como fotojornalista, eu sou um fotojornalista que transita entre o fotojornalismo e a fotografia documental, mas principalmente sou um fotojornalista convicto. É um campo imenso, porque é um país maluco, cheio de problemas e a gente quer mostrar isso. E tem essa relação da Amazônia com o resto do Brasil, principalmente com o Sudeste, que é uma falta de conhecimento, falta de empatia. Então, acho que a nossa função nesse sentido ela é importante para trazer, né, mostrar o que está acontecendo na Amazônia, para que as pessoas saibam o desastre que está acontecendo. Agora, você percebe, eu sinto assim, eu estou há muito tempo fotografando e publicando, que não tem empatia das pessoas. As pessoas não se interessam tanto pela Amazônia. A Amazônia é um conceito vago, assim, então precisa preservar a Amazônia. Mas o que está acontecendo na Amazônia? Quem são as pessoas que estão lá? Né? É uma questão ambiental? Não, é uma questão socioambiental. Né? A Amazônia e a Amazônia é um continente também. Não dá para você achar que a Amazônia é uma coisa única, uniforme. Ela tem muita diversidade. Então, é uma tarefa complicada e um pouco desanimadora. Dada a dimensão. Mas né? você tinha até comentado que essa questão da empatia com a Amazônia é completamente diferente do Pantanal, né? Eu senti isso esse ano. Eu fiz... a gente estava desenvolvendo um projeto para a Folha sobre as políticas do governo Bolsonaro para a Amazônia, que é uma série de 11 histórias que a gente está fazendo para a Folha de São Paulo, e ao mesmo tempo tiveram essas queimadas no Pantanal, e a gente também desviou um pouco a cobertura da Amazônia e acompanha durante 3, 4 meses o Pantanal. E eu senti isso assim claramente, como quando as matérias do Pantanal tinham muita repercussão. Né? Eu não sei se é uma questão porque as pessoas se organizam melhor. Talvez se organizem melhor, mas não só isso. Eu acho que é uma questão de proximidade mesmo. O Pantanal, as pessoas parecem estar mais perto. A Amazônia parece que é outro planeta, entendeu? Que é outro país. Interessante, né? Porque o próprio Documenta Pantanal, a entidade que trouxe os trabalhos de vocês, aproximou os dois trabalhos, embora vocês não tivessem se conhecido, né? E ainda não tenham se conhecido antes. O Documenta Pantanal, ele próprio é uma entidade civil de empresários, artistas como vocês, ativistas, escritores, que se reuniram em torno desta causa para denunciar, né, o descaso também, mas há uma organização, né? Tem um livro, vocês fizeram, o João produziu um livro, Documenta Pantanal. Documenta Pantanal faz ações de arrecadação de recursos para ajudar os brigadistas né, para custear o combate ao incêndio. Muito interessante, né? Realmente eu desconheço qualquer entidade, fora ONGs, exatamente, né, que protegem a Amazônia, mas, de novo, ONGs também estão um pouco distantes até mesmo da nossa percepção. Inclusive porque acho que o Pantanal tem uma ocupação mais antiga, já em harmonia ali, tudo mais ou menos já... Fazendas. Então, também, nesse ponto de vista, é mais tranquilo. A Amazônia não, é uma constante mudança, uma ocupação recente, né? Ainda estão abrindo áreas, desmatando. O Pantanal já é uma situação mais estável. Então, também, eu acho que as pessoas que estão no Pantanal, elas têm uma relação diferente
com a região do que as pessoas que estão na Amazônia. Né? Não estou falando das populações tradicionais, estou falando das pessoas, vamos dizer assim, que estão de alguma forma ligadas a alguma atividade econômica, que na grande maioria, fugindo dos grandes centros urbanos, a maior parte das atividades econômicas está ligada a alguma atividade legal, como garimpo, extração de madeira, grilagem de terra, etc. Então, a relação das pessoas com o lugar é diferente também, né? É uma relação do pantaneiro, é uma relação secular. Da Amazônia, a impressão que dá é que as pessoas estão lá para tentar tirar o máximo o mais rápido possível, independente do meio e da forma como eles vão fazer isso. Interessante que o seu trabalho do Amazônia Ocupada, você documenta em algum... Eu me lembro da exposição e tem várias fotografias que mostram os garimpos, né? A situação dos garimpos lá. Mas eu queria voltar um pouquinho aqui, eu estou esperando vocês falarem, mas primeiro, eu não sou otimista com a relação do Brasil ou da humanidade com o planeta. Eu não sou otimista. Eu falei que nós temos o privilégio, como fotógrafos, de viver num país que tem muito assunto. Mas não quer dizer que esse assunto seja bom. Seja otimista, né? Eu não sou otimista. É verdade. Pelo contrário. Então, isso é só um acerto de conta aqui. Eu só acho que a gente ser pessimista como atitude pessoal, em geral, não ajuda muito. Então, eu prefiro trabalhar em bom astral. E agora, eu não concordo muito com o que vocês estão falando, porque eu fui para o Pantanal há 5 anos atrás, eu nunca tinha ido. E eles me convidaram, falaram, vamos lá, você precisa ir lá, porque o Pantanal também está muito fragilizado. Foi por causa do livro da Amazônia que o Roberto me convidou. Olha, o Pantanal também precisa de atenção, ninguém dá bola para o Pantanal não existe nas preocupações ambientais brasileiras. Eu queria que você fosse para lá. Eu falei, olha, eu não vou porque isso aí é coisa para Araquém, é negócio de bicho, eu não sou negócio de bicho. Aí ele falou, não, eu quero que você vá ao seu trabalho, não sei o quê, e insistiu muito. E eu fui para lá, numa primeira viagem, e fiquei muito impressionado com 2 coisas. Primeiro, o Pantanal é muito mais interessante visualmente, ou turisticamente, ou seja lá o que for, do que a gente imagina. O Brasil desenvolveu uma visão muito estereotipada do Pantanal. Então, o Brasil tinha uma ignorância visual do Pantanal profunda. E o Pantanal é um festival de imagens. É uma coisa que não existe no mundo, eu acredito. Em termos de... Não, são as variações. Cada região é diferente da outra. E cada estação é diferente da outra. Então, é uma coisa assim, é um festival. E, por outro lado, para vocês terem ideia, o que estava afligindo naquela época é que todos os rios do Pantanal estão assoreados, estão perdendo profundidade, estão deixando de correr com força. É um fenômeno gravíssimo. E um dos rios do Pantanal, que é o Rio Taquari, que é um rio importantíssimo, é o rio por onde os bandeirantes entraram no Rio Paraguai, então é um rio histórico, navegável. Ele tinha estourado as margens e ele inundou uma região que talvez seja entre 7% e 8% de todo o Pantanal, foi alagado e a vida toda sumiu. Era a região mais produtiva do Pantanal, tinham as fazendas mais produtivas, era uma região equilibrada. O Pantanal é a área uma das áreas mais alagadas do mundo, é a maior, né? A maior planície inundável do planeta. Então, é o maior desastre ambiental em área do Brasil e ninguém sabia. Quando eu cheguei lá e fui ver aquilo, eu falei, não é possível, não é possível que o Brasil não saiba disso. Tem lá o que eles chamam de paliteiro, que é uma floresta morta, que está inundada, não tem nada. As fazendas acabaram, as pessoas viraram faveladas em Corumbá. Eu falei, não, realmente isso aqui é um absurdo. Como é que o Brasil não sabe? Aí o Roberto me falou, porque aqui tem a Amazônia, aqui tem a Mata Atlântica, tem o litoral, tem tanta preocupação ecológica que o Pantanal, as pessoas acham que deixa lá, aquilo ali é um paraíso. E não era. E o fogo naquela época não era assunto. E aí ele era controlável, ele era natural e tal. O grande problema era assoreamento e alagamento. Então, a gente começou a fazer esse trabalho e eles também preocupados em fazer algum ativismo, lobby, etc. E tal, Isso 5 anos atrás, 5 2015, anos atrás. Né? E
E eu falei, olha, eu acho que vocês precisam de visibilidade, então por que a gente não faz um selo? Na verdade, não é organização. Graças a Deus, o Documenta Pantanal não é organização. Não tem dono, não tem estatuto, não tem nada. É um selo que está preocupado não só em contar os problemas, mas também achar soluções, porque também esse negócio de só contar problema, ninguém mais te ouve. Ninguém mais te ouve, verdade. Tem tanto problema, você chega com mais um, o cara fala, ah, não, pelo amor de Deus, não quero saber. Tanto que esse trabalho do Pantanal, que eles queriam que fosse um trabalho de foco na denúncia do desastre, eu falei, olha, vocês vão me desculpar, mas eu prefiro primeiro celebrar o Pantanal, porque senão as pessoas não sabem nem o que nós estamos perdendo. Vão achar que nós estamos perdendo meia dúzia de jacarés, os tuiuius, e não é bem isso. É um paraíso. O Pantanal é um paraíso. Simplesmente é paradisíaco do ponto de vista natural. Nós estamos destruindo sem saber o que é. Então, todo o trabalho foi feito, ele é envolvido em celebração, ele é uma denúncia envolvida em celebração. As pessoas acham lindo o livro, acham maravilhoso, compram foto. Foi graças a isso que eu fiz o trabalho. Porque financiar os trabalhos também é uma das coisas mais difíceis, porque é caro. Então, os fazendeiros estão comprando foto, dando de presente, apoiando, e aí, só que no meio vai uma porrada, no meio vai, olha, e nós não tínhamos a menor ideia do que ia acontecer nesses últimos 2 anos. São os 2 anos mais secos e mais quentes que o Pantanal jamais viu. Então, a aceleração, e aí vocês me desculpem, eu acho que não é uma questão só política ou de ativismo, mas é o antropoceno, é o que o homem está fazendo, e não é só no Pantanal. O Pantanal é um termômetro. O Pantanal é muito sensível, porque ele depende dessas cheias e vazantes. Então, o Pantanal é um exemplo, é um gritante do que o homem está fazendo no planeta. Do desequilíbrio, né, causado. Essa é a importância do Pantanal também, que ele é simbólico. A Amazônia nós vamos conseguir destruir, mas vai demorar, vai dar trabalho, tem que cortar a árvore, tem que matar índio, vai dar trabalho. É muito grande, o Pantanal vai sumir silenciosamente. Mas eu acho assim, isso que concordo com tudo que o João falou, e eu acho que essa é uma diferença fundamental entre o jeito de lidar com a Amazônia e o jeito de lidar com o Pantanal, que no Pantanal, por exemplo, os fazendeiros estavam comprando as fotos do João para ajudar a financiar o projeto, vamos dizer, para chamar a atenção dos problemas que estavam lá. Sim. Na Amazônia você não tem isso. Você tem as ONGs heroicamente trabalhando, e agora também, sim, de uma certa forma, bem pressionadas, mas você não tem isso. É uma outra relação do... Assim, totalmente diferente das pessoas que estão no Pantanal. Como que é a relação? Como que acontece? Acho que é legal falar sobre isso. Então, na verdade, as pessoas que estão lá, tem algumas pessoas que já foram, né, nos anos 80, nesse período de ocupação da Amazônia e tal. Então, você tem assim algumas populações diferentes. Você tem quem foi colonizar, a maioria do sul, do Paraná, do Rio Grande do Sul e tal, que são, na verdade, as pessoas que estão abrindo as áreas e desmatando, etc. Você tem as populações indígenas, que são as populações originais da região. E você tem os ribeirinhos, são, simplificando assim, né? Que são, às vezes, pessoas que vieram na época da borracha, misturaram com os índios e tal, que são também consideradas populações tradicionais que estão lá há muitos anos. A relação com... De receber vocês então, ali. Com as populações tradicionais, ótima, perfeita e tal, etc. Com quem está lá, esses novos ocupantes, vamos dizer assim, sempre é uma relação tensa, porque, por exemplo, na Amazônia, a ideia é que se preserve numa propriedade 80%, só 20% você pode derrubar. Que propriedade na Amazônia isso acontece? Que fazenda na Amazônia isso acontece? 0, ou minimamente. Então, está todo mundo sempre desconfiado. O que você está fazendo aqui? Você vai falar mal, você vai falar mal de quem hoje? Entendeu? Então é uma relação ruim e é compreensível. Você pensar, por exemplo, Uruará, uma cidade que vive da extração ilegal de madeira. Toda a economia da cidade depende disso. Então você vai lá falar mal da extração de madeira,
realmente, você para a cidade Vai ser zero bem-vindo. vai ser zero bem-vindo, você é um inimigo, você vai prejudicar o cara da padaria, o cara da farmácia, o cara que não tem nada a ver com a extração ilegal de madeira, mas vive da economia desse ciclo. Então é uma relação sempre tensa. Essa acho que é uma diferença. Deixa eu contar uma coisa engraçada. É do outro milênio. Milênio passado. Mas eu só comentando uma coisa, eu vi que você fotografou Serra Pelada, eu morro de inveja, adoraria ter fotografado Serra Pelada nesse outro milênio. Mas eu estava na Isto É nessa época, e um repórter da Isto É me chamou e falou: olha, eu tenho um convite para ir visitar, fotografar e reportar os garimpos fechados da Amazônia, que naquela época, logo em seguida, a Serra Pelada tinha 100, 150 mil garimpeiros garimpando a Amazônia inteira, porque depois que se descobriu Serra Pelada, se descobriu que tinha ouro na Amazônia, e o processo de penetração é interessantíssimo, depois a gente fala disso, mas existiam naquela época alguns garimpos abertos, como Serra Pelada, que você chegava de carro, porque era perto de Carajás, mas a maioria dos garimpos era fechada, ou seja, um pioneiro chegou lá, encontrou ouro num riacho, e aí acabou vendendo, ou se associando com alguém, fez uma pista, e só se chegava de aviãozinho. Esses garimpos eram terra do dono. Fechado. O dono do só garimpo, por convite você ia. Né? E esse pessoal, os garimpeiros naquela época, eles estavam muito mal falados, porque estavam poluindo, desmatando, matando índio, etc. e tal. E tinha um garimpeiro ele é um empresário do garimpo, chamado de garimpeiro, que é o Zé Altino Machado, que é um cara muito inteligente. Ele falou: bom, a gente só leva cacete, 100% da reportagem sobre o garimpo é negativa. E se a gente trouxer um jornalista aqui, um fotógrafo, quem sabe eles vão entender um pouquinho o nosso lado também. E aí procuraram esse amigo meu, e ele me chamou, e a gente falou: olha, nós vamos lá, mas não nos comprometemos com nada, que vamos falar isso ou aquilo, a gente vai lá ver. E eles nos levaram em 4 ou 5 lugares ao longo, em toda a Amazônia, no Rio Madeira, no Abacaxi, etc. e tal, e eu fiquei louco, eu falei: Lessa, nós temos que fazer isso aqui é uma saga, tem 150 mil pessoas dentro da mata, e o Brasil também não vê isso, porque eles não deixavam, não tem acesso, a Amazônia não tinha acesso. Então nós tivemos esse privilégio, que é uma coisa maluca, nós fomos levados pelos próprios garimpeiros. Então a gente dormiu, eu cheguei a dormir em Roraima, na casa dos capangas, todo mundo armado e tal. E eu lá. Eles andam com facão, peixeira, você está lá. É uma aventura ser fotógrafo. Aí eu falava: Lessa, nós temos que fazer cara de abajur aqui. E para você ter ideia, a gente fazia aquele contato. E, na época nós estávamos lá, e tinha um ex-missionário, que era o homem que tinha o contato com os Yanomamis, e uma noite ele nos chamou e falou: olha, tem um Yanomami que foi baleado aí, vocês não querem fotografar? Eu falei: pô, vamos fotografar. E aí foi baleado pelos garimpeiros. E aí nós fomos, ele falou: só que vocês têm que ir muito discretamente, porque tá todo mundo acobertando e tal. Aí nós fomos lá, fizemos, e então a gente estava com o pé levado pelos próprios garimpeiros, mas fazendo o nosso trabalho, e publicando onde dava. A gente vendia uma matéria aqui, outra ali, JB, etc. e tal, e esse trabalho ficou na gaveta. Eu nunca consegui expor e fazer ele 20 anos depois. 20 anos depois. E a saga dos Yanomami continua, os garimpeiros... Continua. Hoje mesmo tinha uma operação da Polícia Federal prendendo os donos de garimpo nas terras Yanomami. Quer dizer, você vê que 30 anos depois, ou 40 anos, segue a mesma. Vocês percebem nas editorias e nas revistas, né, 20 anos fechado, quer dizer que não ecoava, né, a denúncia e o trabalho, e a foto falava a respeito, mas não havia um eco na sociedade e tampouco na imprensa para se falar sobre isso? Não sei se é isso, talvez eu tenha me explicado mal. A gente conseguiu publicar, na época, pequenos pedaços, mas eu não tive energia nem capacidade material de fazer uma exposição ou um livro.
E aí aconteceu um fenômeno que é interessante, que aí 25 anos depois, aí eu digitalizei esse material, que foi feito em cromos, né, slides, e aí eu até mostrei para o Milton Buran, que é um amigo, e ele falou, João, você tem que publicar isso, você tem que mostrar, porque... E aí nós acabamos trabalhando com o Paulo Reckenhoff, que é um amor de pessoa e que é apaixonado pela Amazônia. Ele falou, não, nós vamos fazer essa exposição. Eu não faço mais exposição de ninguém, só faço museu, mas essa eu vou fazer, porque isso aí é importante. E ele falou, isso aqui é bom que não foi publicado na íntegra, porque era jornalístico, agora é histórico. Então, em 20 anos, o seu trabalho deixa de ser um documento contemporâneo e passa a ser uma coisa histórica, porque as coisas estão andando muito rápido. Estão andando muito rápido. Isso que nós estamos vendo no Pantanal, há 5 anos atrás ninguém imaginava que podia ser destruído pelo fogo. E está lá. E é imparável. Esse fogo é imparável. Você pode ter quantas brigadas você quiser, aquele fogo no campo, ele corre com o vento, só a chuva apaga. Só a chuva. Sabe? Tem uma foto sua que é impressionante, que ilustra isso. Aquela que abre o livro. Que abre o livro, que está na fronteira. Na SP Foto. Que você vê a fronteira. Os brigadistas que estavam lá trabalhando no combate no Pantanal falavam, esse fogo só vai parar ou quando chover ou quando queimar tudo. Você sabe que o ano passado, a maioria dos brigadistas eram índios. Esse ano eles não puderam ser mobilizados por causa do Covid. Uhum. Mas eu estava numa fazenda onde eles estavam descendo, depois de passar, eles passam 18 horas no fogo. É uma coisa assim. São heróis, são heróis. Esses são heróis anônimos, mas eles são ficam mesmo. Lá, heróis anônimos. Batendo com abafador no fogo. É uma coisa, é medieval. E eles chegam assim, acabados. E a maioria eram índios. Esse ano a gente acompanhou esse combate dos brigadistas na Fazenda Santa Teresa, ali próximo da Serra do Amolar. E eles tinham vindo do Piauí. 4 dias de carro. Estavam combatendo fogo ali, a maioria deles são assentados, trabalhador rural, e como o João falou, trabalhavam sobre, sei lá, 45 graus, a temperatura do ar, fora que quando você chega no fogo, tá, sei lá que temperatura, carregando equipamento, batendo com a enxada, com o abafador, não sei o quê, e o salário deles, quanto é? R$ 1.400. É um trabalho muito perigoso, muito extenuante, né? A gente não tem noção. Tendo a vida deles em risco. Isso fora um trabalho extenuante, assim, ao limite. E eles foram fundamentais lá para controlar o fogo. Vocês têm vontade de voltar, quando faz um trabalho como o Ocupação Amazônia, né? Você tem vontade, às vezes, de voltar a um trabalho, eu vou fazer esse trabalho hoje, você pensa ele hoje e daqui a 10 anos eu quero fazer de novo? Você tem essa... Eu tô louco para fazer tanto. E eu tenho muita vontade, tenho vontade de encontrar aquela menina Caiapó, que é a capa do livro. Mas a gente só faz o que já consegue, cresceu. Né? A gente vai ficar com ela congelada naquela imagem linda. Você conhece bem. O resto da vida, né? Mas eu gostaria de ir lá. E eu tô louco para voltar agora para o Pantanal. E tô tentando viabilizar, mas a gente sempre depende de carona, principalmente no Pantanal, que você só voa para a fazenda, não tem... A logística é complicada, complicadíssimo, né? Como vocês separam o emocional quando está registrando algo que te comove, que te afeta, e você... Mas eu estou falando muito, deixa ele falar. Do profissional, sabe? Eu estou aqui para fazer isso. Você está falando, eu estou pensando um monte de coisa. É pouco tempo para falar muita coisa, mas vai lá. Olha, é um privilégio trabalhar aqui, mas também é um soco no estômago ver isso de perto. Nossa, tem os dois lados, né? Tem os dois lados, é um soco no estômago. Eu ia te falar do outro lado, desculpa se eu estou parecendo otimista de novo, mas Não, a gente quer. Ele sempre me fala, porque um pouquinho de otimismo é bom. Eu vou sempre perguntando para as pessoas locais o que tem de interessante, para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, porque em geral a gente não conhece essas realidades onde a gente vai trabalhar e você tem que olhar pelos olhos de quem está lá. E uma das coisas que eles me falavam, você tem que ver a florada dos ipês, a florada das piúvas, como eles chamam. E eu fiquei 5 anos tentando fotografar e você só consegue, não é preciso, ela dura 2, 3 semanas, e eu nunca tinha carona na época. O ano retrasado, o piloto me ligou e falou, olha, tá florando, tá florando. Aí eu consegui uma carona, fui lá, descemos na fazenda, o pessoal falou, não, agora levanta aí, vai com ele fotografar as piúvas.
Quando o avião levantou, voou e chegou perto dessa região, eu olhei, eu falei, eu não vou fotografar isso, isso é de uma beleza, é infotografável. É infotografável. Como é que eu vou fotografar? Imagina a Amazônia, a Mata Verde, toda florida de rosas e milhares de tons de rosa, parece um jardim. Eu comecei a chorar, eu falei, isso aqui é infotografável, porque ou eu vou mostrar o tamanho ou eu vou mostrar o detalhe. Não tem como, isso aqui as pessoas têm que ver. Aliás, o Pedro Martinelli fala isso, que é um dos nossos ídolos. Ele fala, olha, tem muita coisa para fotografar, mas a vida é muito mais importante do que a fotografia. Às vezes, sabe, é uma coisa assim. O lado da destruição, deixa para ele falar. Não, porque ele fez um trabalho em cima disso, dessa dor que deve ter dado no estômago dele. Não, eu acho que inclusive esse meu pessimismo vem disso, né? Acho que cobra um preço. Você tá o tempo inteiro fotografando as coisas que não estão indo por um bom caminho, acho que isso tem um preço. Quando eu estou fotografando, eu estou super focado e tal, não fico bem ali, vamos dizer assim, focado no trabalho, mas emocionalmente controlado, mas depois isso de alguma forma você vai interiorizando isso, e aí quando eu vejo uma propaganda da Geló de criança falando, eu choro aos prantos, entendeu? Então eu acho que isso tá ali dentro, entendeu? Você vai acumulando, e chega uma hora você dá umas desabadas. Mas quando eu tô fotografando, tento eu imagino que você começa a absorver tudo aquilo. Exato, né? Porque esse negócio do pessimismo é isso, quer dizer, nada no seu entorno te sugere que as coisas estão melhorando, né? Exato, então... Vocês falaram uma anedota também, eu conheci a Zaha Hadid. A Zaha Hadid esteve, antes de falecer, alguns anos antes, esteve no Rio de Janeiro para uma daqueles encontros promovidos pela BEI Arquitetura, falando sobre a ocupação, o urbanismo e a ocupação das cidades. E era um evento no Rio, e o Rio é uma cidade maravilhosa, eu sou carioca. Uma pessoa do público, né, estava no público, faz aquela pergunta, né, o que você sentiu quando você chegou no Rio de Janeiro? E eu, como carioca, todo carioca quer sempre fazer o ponto de que o Rio de Janeiro é uma cidade abençoada, maravilhosa, né? Abençoada por Deus. E que ela é linda, e que é aquela beleza toda. Então, ele estava esperando, evidentemente, que ela reagisse de acordo com a expectativa. Ela se vira, ela era um pouco cética, ela se vira e fala assim, foi muito interessante. Eu saí de Nova York, dormi, quando eu acordei e cheguei aqui, parecia que eu tinha chegado no século passado. É um pouco isso, nada muda, as coisas não mudam, a gente está aqui feito sapo na água quente, não percebe, mas as coisas não estão mudando, você vai para, talvez você reencontre essa situação que você falou, os garimpos estão lá, os índios estão sendo abandonados, né? Estão sem cuidado, a ocupação ilegal, o problema ele é o mesmo, porque ninguém olha para o futuro e imagina o Brasil daqui a 20 anos, é o Brasil de hoje, é muito estranho fazer só uma justiça aqui, que eu acho que eu fui, né, como eu sou um pouco pessimista, não falei de uma coisa... fazer um reparo. Fazer um reparo. Não, porque eu acho que tem uma coisa que eu sinto que deu uma caminhada assim para frente, eu acho que é a questão indígena. Os indígenas hoje estão muito mais organizados, estruturados do que eles estavam há 20, 30 anos atrás. Acho até pela questão dos meios de comunicação, essas mídias sociais e tal. Então, eles estão mais organizados, você tem associações, eles conseguem... demandar mais para o governo, eles estão mais organizados. Então, isso eu acho que é uma coisa positiva. Assim. Como disse o João, vão destruir a Amazônia, mas vai dar cada vez mais trabalho. Esses caras vão dar trabalho. Você tem trabalho que você queira desengavetar? Você tem trabalho que você ainda gostaria de fazer e trabalhos que você gostaria de voltar e desengavetar, que você guardou assim? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Dá para dar uma palhinha, como dizem? O que você gostaria de desengavetar? Tem um trabalho que eu não posso... Estou fazendo há 15 anos e eu fui aconselhado por várias pessoas a não mostrar. Porque está na moda. Porque está... Você começou antes de entrar na moda. Aí eles processo... vão achar que você está pegando carona. Porque isso é uma questão relevante. Também, né? Verdade. E agora, eu
também queria dizer uma coisa. Eu acho que me parece que a gente está levando, como humanidade, a gente está levando sustos cada vez maiores. Eu acho que a gente vai acabar acordando, não é possível, sabe? É uma atrás da outra. Então, essa mudança climática, isso aí, e é uma coisa que abrange todo mundo, todos os países. Então, eu tenho a impressão que as ideologias estão fazendo mal para a gente, porque elas dividem eu e você, nós e eles. E, na verdade, o problema é de todo mundo. É de todo mundo, Vai faltar água para todo mundo, não é só para o pobre. Vai faltar oxigênio para todo mundo. As pessoas têm dificuldade, né, de encontrar esse lugar em comum. Exatamente. Então, eu acho que o que a gente está levando como humanidade são chacoalhões cada vez mais fortes. E eu acho que a gente vai acabar acordando, porque não tem outro jeito. Bom, a mudança climática é um chacoalhão que é global, afeta a todos. O Covid também é mais um chacoalhão que afeta a todos. Da mesma forma, não da mesma forma. Eu acho que eu não sei se ele é da mesma forma. No início eu comecei eu via isso e repetia isso. Mas cada um tem uma Ele é situação de vida para muito todo mundo, para mas de todos. formas muito diferentes, porque os privilégios das desigualdades fazem com que os impactos Sejam diferentes. do Covid e da destruição, o impacto da destruição numa pessoa que vive próxima da área destruída, ele é ali na pele. O impacto dessa destruição para a gente, que está a quilômetros vivendo em São Paulo, ele é abstrato. A gente lê o jornal, meu Deus, que triste, às vezes escorre uma lágrima, às vezes você fica, mas ele é muito abstrato. Então... Tanto é que a cobertura do Pantanal, agora olhando desse ano dos incêndios, para São Paulo, a cobertura da imprensa e eu acho que o interesse público só pegou mesmo quando o São Paulo ficou com o céu escuro e falaram isso deve ser as cinzas que estão vindo das queimadas do Pantanal ou da Amazônia e tal, e todo mundo, opa! E aí as pessoas... Mas afeta a sua vida, se né? não parece foi uma no coisa ano passado, distante. as cinzas, a noite, o dia das cinzas Não, foi teve esse ano. Eu acho que mas no ano passado não teve Julho também? desse ano. Teve mas no ano esse ano passado também. Esse ano teve de novo. Teve de novo. Aí, de repente, desperta pro... Porque começa a incomodar. Começa a incomodar, chegar próximo de você, porque senão parece uma coisa meio distante. Isso que você falou outro dia, me falaram, a gente está no mesmo barco. Mas às vezes tem pessoas que têm barcos, outras que não têm Tem uma canoinha, estão na outras que boinha. nem tem uma Estão boinha. na mesma tempestade. Na Os mesma barcos são tempestade, são diferentes. diferentes. É a mesma Exatamente. tempestade, mas não é o mesmo barco. Exatamente. Então... E o que você gostaria de fazer? Então, vai, o que você... Ele não pode falar que senão alguém faz na frente. Não. Não, eu acho que a cobertura da Amazônia continuar, por exemplo, Belo Monte é uma coisa que eu acompanho há mais de 10 anos e é um processo que continua. Aliás, a maioria das histórias não acabam ali quando você está ali fotografando, as histórias continuam, né? Assim como o garimpo continuou e tal. Então eu gosto de acompanhar esses processos a longo prazo, mas assim, com frequência. Eu vou continuar acompanhando a Amazônia. E o Pantanal, primeiro semestre do ano que vem, de 2021, a gente vai fazer uma série de reportagens sobre o Pantanal, abordando essas questões, tentar entender o que está acontecendo com o Pantanal, né? Tem a questão das mudanças climáticas, tem a questão do taquari, tem a questão do entorno. Então, fazer uma série de reportagens para a Folha sobre isso, sobre o Pantanal, já está no programa. E também uma outra questão que me interessa muito, que eu também acompanho, é a questão da desigualdade social, né? Que no Brasil é um tapa na cara. Então, uma coisa que eu continuo acompanhando, acho que a gente vai fazer um projeto sobre pobreza também. Por que o Brasil não sai dessa situação? Então, acho que são os projetos para o ano que vem, assim. Não, são projetos igualmente urgentes, né? Você sabe que um dos fazendeiros lá do Pantanal, que está preservando uma área muito grande, e ele sabe que a situação é muito grave, praticamente irreversível, e ele fala uma coisa muito interessante, ele fala, não, a gente tem que preservar, isso aí é que nem a Arca de Noé, porque a gente precisa guardar uns pedaços para o pessoal ver como era. E eu acho que tem um paralelo aí, que eu acho que uma das coisas que me interessa também é ainda registrar o que tem por aí de valor e de potencial natural,
que não tá visto, que chamar atenção também para essas arcas de Noé, que eu acho que são sensacionais. Para protegê-las, né? É uma denúncia positiva, é um Exatamente. trabalho denúncia no sentido de precisamos proteger. Uma né? outra preocupação que a gente tem, eu agora tenho feito documentários, né, por uma série de coincidências, e a gente fez um sobre Pantanal, agora acabei de fazer um sobre São Paulo, que é sobre a segregação da cidade. Urbana, né? E uma das coisas que a gente tem muita vontade de fazer no Pantanal é um serviço ao Pantanal, que é o seguinte: também as coisas são muito maniqueístas, as pessoas estão achando que o Pantanal acabou, e o Pantanal precisa muito do turismo e do investimento para continuar vivo. E as pessoas achando que o Pantanal acabou, ninguém mais quer ir para lá, não quer saber, está com medo e tal. Então, uma das coisas que a gente quer mostrar é quem são os heróis que sobreviveram, que estão fazendo o Pantanal sobreviver. Então, a dona Neiva, que está salvando as araras, o coronel Rabelo, que está apagando fogo, o homem que está fazendo turismo para proteger a onça, e mostrar como, apesar dessa loucura toda, existe vida lá, existe uma vontade de continuar protegendo e atraindo as pessoas para ir lá, para ter uma experiência de natureza. Então, isso é um projeto que eu quero muito fazer também ano que vem. Essa era uma pergunta que até eu ia fazer, né? Como O que ajudar, vocês, no trabalho, diriam para todos nós de como é que a gente pode ajudar? Você acabou de dar uma resposta, que é abraçar o turismo, né? E ajudar aquelas pessoas com um turismo consciente, é claro, né? Abraçar com um turismo consciente. Ninguém está falando de fazer hotel, mas isso seria uma solução, João? O turismo é uma das saídas Né? para o Pantanal. Talvez não resolva o problema, mas é uma área que dá muito emprego e que o turismo de observação, obviamente, traz a preservação consigo. Então, isso é importantíssimo. Aliás, na Amazônia também. Na Amazônia tem regiões enormes, como o Alto Rio Negro, por exemplo, que as terras são muito pobres e que, em compensação, não tem mosquito, porque a água do rio não permite. Então, são regiões que nasceram para o turismo, óbvio. Então, falta para a Amazônia, falta isso, falta uma visão entendida do que é aquilo, do que se pode fazer e o valor que a Amazônia tem para a humanidade. Não é à toa que a humanidade está de olho na Amazônia, não é para pegar a Amazônia, isso é uma visão limitada. A humanidade está interessada na Amazônia porque aquilo é um outro paraíso, é um negócio inacreditável. Então, você pegar, por exemplo, o Alto Rio Negro e desenvolver turismo tem tudo a ver, porque você não dá para fazer fazenda, não dá para fazer outra coisa. Então, acho que tem muita coisa para ser feita e eu acho que as questões ideológicas têm atrapalhado muito. As pessoas ficam cegas e acham que o seu discurso é só para me atacar ou vice-versa, e as pessoas não se entendem mais quando o problema é de todo mundo. Eu acho que a gente vive ideologicamente no século XIX, que é um absurdo. As questões hoje são universais, são cósmicas, sabe? Não é mais uma questão de eu contra você. Acabou, isso aí não deu certo. Agora, requer um planejamento que ele é integrado, né? Na esfera municipal, a comunidade, assim, mas ela tem que ir para o municipal, para o estadual e para o federal em última instância, né? Então, coordenar todos esses interesses também é difícil. Eu fui a Galápagos, por exemplo, ali era uma região do Pantanal que poderia ser uma grande Galápagos, né? Uhum. Estações bem definidas, restrições de tráfego, limitação, regras claras de hospedagens, né? Enfim. Então, acho que tem essa questão que a ideologia talvez atrapalha, mas eu acho que fundamental, na verdade, que você perguntou o que você pode fazer para ajudar nessas regiões, mas eu acho que também é escolher certo, votar bem em pessoas que estejam realmente comprometidas com a questão ambiental, né? Isso aí é fundamental, não adianta, não é uma questão ideológica, assim, é de sobrevivência, né? Você votar em pessoas que estejam realmente comprometidas com essa questão, que não sejam também oportunistas, né? Fazer um discurso eleitoreiro e tal, mas isso é fundamental. Eu acredito muito que eu acho que a transformação vem das políticas públicas. Eu acho que é importante a parceria com os atores locais, com a sociedade civil, fundamental, mas eu acho que a transformação vem das políticas públicas mesmo. Então,
votar bem, eu acho que é fundamental. Escolher pessoas comprometidas com a questão ambiental, porque é questão de sobrevivência, não é uma questão ideológica, como disse o João. E para ajudarem a Documenta Pantanal? Como que acho que as pessoas também que estão nos assistindo aqui, eu sei que as fotos estão à venda, como que elas podem ajudar, se envolverem? Olha, o Documenta Pantanal é uma espécie de um eixo de atração, de interesse pelo Pantanal. Tem uma porção de ações, publicou livros, ajuda pessoas a irem lá fotografar. Acabamos de publicar um livro de culinária pantaneira, que é ótimo. Vai ter o leilão, que vocês vão fazer o ano que vem. A residência de artistas, que levam artistas de diferentes áreas de atuação para conhecerem a região e também incorporarem essa vivência nos seus trabalhos, né? E também tem outras iniciativas que o Documenta não está envolvido diretamente, mas são importantíssimas. Tem, por exemplo, um projeto piloto nas cabeceiras do Rio Taquari, que é para tentar evitar a aceleração desse assoreamento, porque, na verdade, os problemas do Pantanal vêm muito de fora do Pantanal, porque toda a água do Pantanal vem de fora, não nasce lá. E essa água pode vir ou limpa, ou contaminada e assoreada. Então, tem um programa todo nas cabeceiras do Rio Taquari para tentar fazer boas práticas de agricultura, com curvas de nível, com coisas assim. Então, vão tentar recompor. Então, eu acho que o que as pessoas precisam é ter um mínimo de interesse. A informação está aí, o Documenta Pantanal tem um Instagram bastante acessado, onde todas essas coisas acontecem. Tem professores falando de soluções e de problemas, tem ONGs, tem a Mulher das Araras, então cada um vai achar um jeito de se interessar. O interesse salva. Essa é uma boa frase. Eu costumo dizer o seguinte: a gente só ama aquilo que a gente conhece. E a gente só protege aquilo que a gente ama. Então, a primeira coisa é conhecer o que está acontecendo na Amazônia, o que está acontecendo no Pantanal, o que está acontecendo no Fernando de Noronha. Se a gente não tem interesse pelo planeta, que é a nossa casa, não vai dar certo. Verdade. Então, vocês se sentem sozinhos no trabalho? É solitário? Eu acho que tem solitário em duas esferas diferentes. Solitário no sentido prático mesmo, porque eu acho que o trabalho, não sei se o João tem a mesma sensação, eu acho que é um trabalho muito solitário, na verdade, porque a maior parte do tempo é um trabalho que você está sozinho, às vezes tem alguém ali e tal com você, mas é um trabalho que você está concentrado, focado sozinho, você não tem muito com quem dividir. Pelo menos eu sinto isso, eu trabalho assim, estou super focado e acho que é um trabalho muito solitário. E ao mesmo tempo solitário numa outra esfera, que é a questão de estar falando, eu sinto isso, que eu estou falando, às vezes não tem ninguém ouvindo do outro lado, o que eu estou falando, o que eu estou mostrando e tal, não tem repercussão, é um trabalho às vezes um pouco ingrato, assim, nesse sentido, porque como fotojornalista e tal, você espera que o teu trabalho tenha alguma repercussão e que isso devolva alguma coisa para aquelas pessoas que você fotografou, para aquela situação que você mostrou. E isso tem acontecido muito pouco, assim. Então você fica batendo e você não vê nada de... Eu vou discordar. Retorno. Você não faz ideia da importância e da repercussão que o seu trabalho tem. Eu acho que ele tem razão. É que a gente quer mudar o mundo, mas o mundo não quer mudar. Mas ele vai mudar aos pouquinhos. Você não tem ideia do impacto. Ele não muda tão rápido, né? O impacto que você gera nas pessoas. Sabe, a gente faz o que pode, você está fazendo. Suas fotos estão aí. João, mas a gente está lá, nada acontece, nada muda, a situação não muda. E isso é frustrante, isso te dá uma ideia de solidão. Porque você tá lá te dá uma ideia de solidão mesmo, eu imagino. Você está lá mostrando, nossa, olha que absurdo, e as coisas continuam do mesmo jeito há anos. Tudo bem, meu trabalho é isso, é um amendoim. Mas... puxa, você espera, né, que de alguma forma isso
contribua, Mas senão não faz nem sentido eu estar trabalhando. Mas é que a sua expectativa está muito alta. Talvez esteja, é verdade, talvez esteja. Lalo, a gente tem que aprender com o João, é verdade. Então, mas João, se não tivesse expectativa, eu nem estaria fazendo esse trabalho. Se eu não acreditasse que o trabalho de alguma forma vai repercutir, eu nem estaria fazendo esse trabalho. Eu acho que eu estaria, sei lá, tentando fazer azeite em algum lugar. Então, mas olha, ontem... Eu preciso acreditar nisso. Ontem eu fiz uma live com um cara que tem um trabalho interessantíssimo, que é o Érico Hiller. Ele está publicando um livro sobre a água, basicamente sobre a carência de água no mundo. É uma epopeia o que ele fez. Ele foi para a África, para a Ásia, ele foi para o mundo inteiro, ele viajou. Eu falei, como é que você consegue fazer isso? Ele falou, eu sou o mendigo da fotografia, eu peço dinheiro para todo lado e eu não me envergonho disso. Eu bato em tudo quanto é porta e tal. Agora, ele não vai mudar a carência de água, mas ele vai ajudar a mudar a consciência que a gente tem desse assunto, entendeu? A gente demora para mudar a consciência. Ele está jogando uma pedra na água. E gerando interesse também das pessoas, que é meio do caminho ali, talvez, para a gente ter essa mudança. Olha, o que vocês fazem tem uma importância fundamental. Eu concordo com o Lalo, que ele diz que você se sente muito sozinho. Quando você quer mudar o mundo ao seu redor e ele não muda, você se sente um pouco sozinho. Mas você tem que pensar, aí eu já vou entrar no do João, de que você tá mudando, sim. Você está impactando as pessoas ao seu redor, sim. É admirável o seu trabalho e você vai deixar um legado. Acho que a coisa mais triste é a gente não acreditar em nada, a gente viver sem acreditar em algo e a gente não deixar um legado. E vocês dois estão vivendo acreditando. Muito. Ele quer muito, mas ele está fazendo tanto. Será que não? Obrigado, eu vou sair melhor daqui. Vou até te abraçar aqui. Cara, aquela foto do viadinho queimado, bicho, aqui é um soco no estômago, sabe? E alguém tem que ter a coragem de documentar isso e contar para o Estamos mundo. numa E as guerra, pessoas vão A gente está na reagir. trincheira, a gente tem uma espingardinha lá, mas você está disparando, está acertando, bicho, está funcionando. Agora, Não, eu estou disparando, mas funcionando está mais ou menos. Olha, nós todos que estamos aqui vamos dar um abraço afetivo, porque, de fato, o trabalho que vocês estão nas trincheiras e mostrando isso para a gente é fundamental. Cada um faz É muito importante. Né? Cada um de eu nós não faz faço nada diferença. sozinho. Outro dia eu dei uma entrevista para uma moça, e aí depois ela me escreveu, ela falou, João, você fala sempre nós estamos fazendo isso, nós fizemos isso, nós vamos... O que é esse nós? Eu estava num dia péssimo, aqueles dias que você já está, 6 da tarde, você já está... Aí eu respondi para minha filha, eu nunca fiz nada sozinho. Sempre tem o piloto, o cara que está me dando informação, o assistente, a pessoa que está pousando, o cara que me deu dica, o cara que me levou. É uma coletividade. É sempre nós. Tem uma coletividade positiva, sabe? Ao redor. Aí depois eu desci a ladeira, falei, pô, aí na arte todo mundo está influenciando todo mundo, o trabalho dele está me influenciando, eu estou mostrando coisas para... Essa foto que você falou, da capa do livro, ela agora todo mundo faz. E aí os caras falam, você não fica chateado que as pessoas estão repetindo sua foto? Eu falei, pô, a arte é isso, a arte é coletivo. A gente vai chupando um do outro, vai assim, sabe, o Picasso chupou do Matisse, os outros chupam do Picasso, é assim que vai. Então eu não acho que a gente está sozinho, eu acho que existe um momento solitário, mas toda atividade é coletiva, a gente tá aqui falando com as pessoas lá, as pessoas são poucas ou muitas, mas alguma coisa fica. Alguma coisa fica, senão não valeria a pena. Não, é verdade, é verdade. Enfim, a gente faz o que pode, exatamente. E felizardos aqueles que podem e fazem alguma coisa. Tem gente que pode e não faz. Sim. Né? Tem gente que faz e não pode. Faz e não pode. É verdade, tem gente que tem um espaço maravilhoso e não faz nada com isso. Fica preocupado com coisas, sabe? Então é isso. Eu acho que você ter o privilégio de estar trabalhando com alguma causa, ter repercussão, ter mídia, ter apoio, a gente não pode muito, a gente pode um pouco, mas aquilo que a gente pode, a gente tem que fazer. Tem que fazer. É assim.
Olha, daqui para frente a gente vai acompanhar o seu trabalho de perto, todo esse Fernando. Me sentir, Você vai se sentir abraçado. Exatamente, a gente vai dar acesso. Vai dizer, gente, eu estou aqui fazendo meu trabalho para a Folha, que agora é sobre desigualdade. Acompanha. É isso aí. É isso. Tá. Vocês dois são artistas, fotojornalistas, artistas, sociólogos, né? E estão pensando, são pensadores, na verdade, estão tentando traduzir em imagens um pensamento que aflige a todos nós, né? O que a gente vai fazer como humanidade para preservar o meio ambiente, as pessoas ao nosso redor, né? Enfim. É um prazer conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente poderia ficar aqui horas conversando, mas... Muito obrigado. Obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns mesmo. Obrigado. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada ao Iguatemi. Obrigada. Parabéns.